De trabalhadores humanitários mortos este ano já é o maior da história, é o que informou o Escritório Humanitário da Organização das Nações Unidas. A maioria das mortes ocorreu no conflito em Gaza. Até agora, só em 2024 foram 281. Esses óbitos de trabalhadores humanitários começaram a ser computados em 1997. 2023, até então, detinha o recorde. O banco de dados da ONU revela que este ano 178 pessoas que prestavam serviço em projetos humanitários morreram nos territórios palestinos ocupados, incluindo Gaza. Significa que foi o conflito mais mortal para as Nações Unidas. 25 foram mortos no Sudão. A maioria das vítimas eram funcionários locais, enquanto 13 deles eram de outros países. Esses trabalhadores têm proteção de acordo com a lei humanitária internacional, mas, de acordo com especialistas, poucos casos são levados a julgamento. Para o chefe de ajuda da ONU, Tom Fletcher, é uma violência inaceitável e devastadora para as operações de ajuda. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Prefeitura de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Educação, implementou recentemente as gramas sintéticas nas áreas externas das unidades escolares, proporcionando mais segurança, conforto e, claro, mais diversão para os estudantes da rede. A maioria das unidades escolares já recebeu as gramas sintéticas e as equipes seguem trabalhando a todo vapor para fazer a instalação em mais creches e escolas municipais. A colocação das gramas sintéticas irá beneficiar todas as 123 unidades escolares. A contratação da empresa especializada que forneceu e tem instalado a grama sintética nas áreas de recreação das unidades escolares foi feita, preste atenção, pela própria Secretaria Municipal de Educação. O investimento na melhoria é de mais de R$1 milhão, totalizando 14.470 placas de gramas sintéticas. Segundo nota unilateral, publicada, claro, no site da imprensa da Prefeitura, as crianças são apontadas como as mais beneficiadas e ainda enfatiza que elas estão curtindo demais a novidade. A nota só não informa que grama sintética condensa mais calor e pode representar riscos ambientais e lesões. Com relação ao aspecto ambiental, a grama sintética pode contribuir para a formação de ilhas de calor, pois atinge temperaturas mais altas do que a grama natural. Além disso, a borracha usada como enchimento pode liberar microplásticos, isso mesmo, microplásticos, que são danosos ao meio ambiente e à saúde humana. E sobre lesões, outro aspecto não comentado na matéria oficial é que a suposta novidade é mais dura que a grama natural. Pesquisas feitas com adultos não acostumados à grama sintética têm relatado dores horas depois de quedas nesse tipo de tecnologia. Imagine em ambientes escolares. Fica a reportagem à disposição para esclarecimentos pontuais e oficiais. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Boa notícia para quem está na torcida por um inédito prêmio Oscar para o Brasil. O filme Ainda Estou Aqui foi confirmado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como elegível ao Oscar de melhor filme internacional. Ainda não significa que está indicado, mas sim que cumpre os critérios necessários para poder fazer parte da lista final. O longa brasileiro está entre os 85 filmes listados pela Academia
como elegíveis para a categoria de melhor filme internacional deste ano. A produção, baseada no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva e dirigida por Walter Salles, já foi aclamada em várias premiações de cinema pelo mundo. A trama narra a trajetória da mãe de Marcelo Rubens Paiva, Eunice Paiva, que se tornou uma ativista dos direitos humanos após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. O filme tem no elenco Selton Mello, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, que também é cotada para o prêmio de melhor atriz no Oscar. Ela recentemente ganhou destaque em uma publicação da Academia no Instagram. As indicações oficiais para a edição de número 97 do Oscar serão feitas apenas no dia 17 de janeiro. A cerimônia está marcada para 2 de março de 2025. Da Rádio 2, Milena Abreu. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. Brasil pode registrar no ciclo 24-25 a maior safra de grãos da história. Projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta para uma colheita total de 322 milhões de toneladas, alta de 8% ou quase 25 milhões de toneladas a mais que no ciclo anterior, bastante afetado pelo clima ruim, com excesso de chuva em algumas regiões e falta dela em outras. A área de cultivo tende a crescer e pular da casa de 79 para 81 milhões de hectares. A grande diferença, porém, está no rendimento das lavouras. Caso o clima ajude, ele deve aumentar em média 6%. Destaque para a soja, o grão mais cultivado no país, que pode ter uma colheita recorde em torno de 166 milhões de toneladas, o que representaria mais da metade da safra brasileira de grãos. O gerente da Conab, Fabiano Vasconcelos, fala sobre o andamento do plantio. Apesar do início lento na semeadura, principalmente pela irregularidade das chuvas, outubro se mostrou um mês com condições adequadas para o avançar da semeadura da soja, e aquele atraso inicial ele ficou para trás há umas 2 semanas, e isso muito em função, de fato, da volta das chuvas na região mais central do país, da regularização dessas chuvas, permitindo com que as condições... A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a Fundação Dom João VI, de Nova Friburgo, no interior fluminense, como um espaço museológico ao inscrever a instituição no cadastro de museus. O certificado foi recebido pelo presidente da Fundação, Luiz Fernando Dutra Foli. A conquista recebe um grau de importância por ter sido confirmada após visita da superintendente de museus da Secretaria Estadual de Cultura, Luciene Figueiredo, e a Fundação Friburguense no mês de outubro, quando Luciene visitou a exposição A Pequena Alemanha e conheceu os esforços empregados em torno da criação de um espaço museológico na sede da entidade, localizada na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Diante do trabalho realizado e durante também a cerimônia de 15 anos da fundação, a superintendente comentou que testemunhava a existência de uma instituição pública comprometida com o desenvolvimento cultural de Nova Friburgo. A inclusão da Fundação Dom João VI no cadastro fluminense de museus foi um presente antecipado para a instituição, que completa 15 anos agora em dezembro. Apesar da obviedade, a data exata para a comemoração deixou de ser informada. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Aprovadas vacinas da Covid atualizadas para novas cepas. O aval foi dado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para imunizantes da Pfizer e da Moderna no Brasil. São composições destinadas à cepa JN.1. Essas vacinas já foram utilizadas em campanhas de imunização em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo. A autorização segue uma resolução da Anvisa que estabelece a necessidade de os imunizantes contra a Covid-19 serem periodicamente atualizados segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde.
é como o que ocorre anualmente com as doses contra a gripe. A última orientação da OMS é de junho deste ano. A Organização Mundial da Saúde determinou que as fabricantes da vacina adaptassem as fórmulas para a nova cepa, que é uma subvariante da Omicron e que se tornou a mais prevalente no mundo, inclusive no Brasil. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O WhatsApp liberou recurso aguardado por muitos usuários, a transcrição de mensagens de voz. A nova funcionalidade transforma em texto os áudios enviados pelo mensageiro, facilitando a vida, por exemplo, daqueles que recebem mensagens de voz em ambientes em que não podem ouvi-las, ou simplesmente facilita a vida de quem não tem todo o tempo do mundo para ouvir aqueles áudios intermináveis que um amigo ou familiar envia. Para usar a ferramenta, basta acessar Configurações, Conversas e então habilitar a opção Transcrição de mensagens de voz. Lembrando que novos recursos sempre são disponibilizados de maneira gradativa. Portanto, se a função ainda não aparece para você, não precisa se preocupar. É só ficar atento e manter o aplicativo sempre atualizado. Vale lembrar que o Brasil é, segundo dados do próprio WhatsApp, o país em que os usuários mais trocam mensagens de áudio. Brasileiros enviam 4 vezes mais mensagens de voz no aplicativo do que qualquer outro país no mundo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Vice da OAB São Paulo é eleito presidente para o período de 2025 a 2027. Leonardo Sica obteve quase 52,5% dos votos na eleição, que foi realizada nesta última quinta-feira. A votação é considerada a maior da história da Ordem dos Advogados do Brasil. Sica agradeceu a confiança depositada pelos advogados paulistas para comandar a instituição nos próximos 3 anos. Ele destacou que um dos objetivos é levar a seccional, que é a maior do país, a um novo patamar de democracia, transparência e inovação tecnológica. Uma das propostas de Leonardo Sica é a transformação digital da advocacia com a implementação de plataformas integradas para conectar advogados, clientes e tribunais. Entre os objetivos ainda estão oferecer suporte financeiro e mentoria para profissionais que desejam abrir um escritório ou expandir e garantir apoio ágil e eficaz aos advogados no exercício das funções deles. A atual presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, foi eleita para o Conselho Federal. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Fundação Oswaldo Cruz alerta para o número de casos de rinovírus no norte e nordeste do país. A última edição do boletim Infogripe, referente ao período de 10 a 16 de novembro, aponta que o rinovírus é o principal vírus responsável pelos casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, em crianças e adolescentes de até 14 anos, sobretudo nessas 2 regiões do país. Já o vírus SARS-CoV-2 da Covid-19 predomina entre os idosos. Ao todo, 6 unidades da federação apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro e Roraima. Os demais estados registram queda ou estabilidade nos casos da doença. Ainda de acordo com a Fiocruz, nas 4 últimas semanas epidemiológicas, 4 em cada 10 casos de síndrome respiratória no país foram causados por rinovírus e 23,7% por Covid.
A prevalência de influenza A e influenza B juntas somou cerca de 20% e 4,9% dos casos foram causados por vírus sincicial respiratório. Já entre os óbitos, a prevalência maior entre os casos positivos foi de SARS-CoV-2, respondendo por 57,1% das mortes por SRAG. Os dados da Fiocruz revelam que foram registrados este ano 9.726 óbitos por síndrome respiratória aguda grave até o último dia 16. Pouco mais da metade dos casos teve resultado laboratorial positivo para algum tipo de vírus respiratório. Da Rádio 2, Milena Abreu. Dando continuidade ao projeto de recuperação e revitalização do Hospital Raul Sertan, pertencente à Rede de Saúde de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e as Secretarias de Saúde e Obras iniciaram a reforma de mais uma enfermaria na unidade. Os pacientes que estavam no espaço foram transferidos para outra enfermaria, que também foi recuperada recentemente. O local, para receber novas instalações elétricas, tubulações, recuperação das paredes e troca do piso, foi totalmente esvaziado. É promessa que, ao término da reforma, a enfermaria tenha novos equipamentos e esteja pronta para operar em sua totalidade. Além disso, outras intervenções também estão acontecendo dentro do hospital, como a reforma do setor de raio-x, banheiros, central de internação e galpão de resíduos. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Em 10 meses, a coleta de plasma bateu recorde no país. De janeiro a outubro, foram quase 161 mil litros, de acordo com a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. O plasma é o componente essencial para a produção de medicamentos derivados do sangue humano que passam por processos de purificação e são usados para tratar diversas condições médicas. O número coletado supera a meta de 150 mil litros definida pela Hemobras, com o Ministério da Saúde para 2024. Esse volume significa um recorde histórico, é 7,2% superior ao captado em 2023. A estimativa da empresa é terminar 2024 com 200 mil litros coletados. De acordo com a Hemobras, os números atingidos representam um marco para a saúde pública brasileira. A empresa atribui o resultado a investimentos na qualificação de hemocentros em todo o país para garantir o aumento da capacidade de armazenamento de plasma e o aperfeiçoamento dos processos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH.